Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, 14 de setembro. Tribunal Superior Eleitoral confirma a cassação de Cassinho Manhani e Fatinha Guiar. Ciclistas enfrentam dificuldades na prática do esporte em Nova Lima e região. E ainda, especialista ensina como identificar e esclarecer dúvidas sobre o tratamento para bruxismo. Veja agora, no Jornal Banqueta. O ciclismo é um esporte que cresce em Nova Lima e região, mas os praticantes da modalidade ainda encontram dificuldades para a realização de campeonatos. Falta incentivo para a construção de pistas adequadas para a competição. É o caso do campeonato Downhill em Raposos. Segundo Felipe Soares, ciclista de downhill, que pratica o esporte no terreno da Anglo Gold, no bairro Água Limpa, em Raposos, há mais de 2 anos o grupo de atletas havia construído uma pista de downhill no local, por perceberem que o espaço se encaixava nas necessidades dos ciclistas, já que nessa modalidade do ciclismo, os praticantes são estimulados a descer de bicicleta rapidamente em regiões com relevo acidentado. Os moradores da cidade se preparavam para sediar pela primeira vez a 4ª etapa do Campeonato Desafio do Ouro, quando foram pegos de surpresa por uma decisão da Anglo Gold. O ofício que recebemos da Anglo Gold constava nele que a nossa pista não era um lugar apropriado para o tal esporte. E também recebemos a notícia que não poderíamos ficar treinando aqui mais. 2 dias depois que recebemos a notícia, nos falaram que a pista tinha sido destruída. E como eu e meus amigos não tínhamos acreditado, nós subimos para cá para treinar e realmente ver se tinha acontecido alguma coisa. Mas quando chegamos aqui, vimos que estava tudo destruído, os nossos obstáculos que tínhamos gerado uns 3 a 4 anos para construir, estava tudo no chão, tudo destruído. E por essa ser uma parte mais principal da pista, então praticamente nos tirou daqui. Gostaríamos que, não é um esporte assim muito visto no Brasil, não é muito reconhecido. E gostaríamos que eles nos apoiassem também, viesse, conversasse com a gente e de alguma maneira disponibilizasse esse terreno para a gente. A Anglo Gold Achante esclareceu que a pista de mountain bike foi construída em terreno sem o seu conhecimento ou autorização prévia da empresa. Posteriormente à obra, foi enviado um pedido de autorização para o evento. Diante da maneira irregular em que foi efetivada a construção, dos possíveis riscos aos praticantes e da responsabilidade como proprietária, a empresa não pôde aprovar a competição. Sobre o questionamento do atleta, a Anglo Gold respondeu que se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos e reforça que está aberta para investir em esporte. Dores de cabeça, de ouvido, obturações que vivem soltando e o desgaste nos dentes podem indicar bruxismo. Um especialista no assunto fala dos sintomas e como controlar a doença. O ranger dos dentes ou o apertamento deles podem indicar o bruxismo. Considerado também uma doença, esse mau hábito que atinge principalmente mulheres na faixa etária dos 30 anos pode ter diversas causas. Estresse, tensão, depressão, algumas doenças sistêmicas como Parkinson ou doença de Hudson, o próprio padrão facial, às vezes, do paciente, o paciente que tem um rosto mais quadrado, uma musculatura facial mais desenvolvida, tá? Tudo isso pode desenvolver o bruxismo. Comum de acontecer durante o sono, o ranger dos dentes é caracterizado como bruxismo excêntrico. Já o apertamento deles recebe o nome de bruxismo cêntrico. Dores de cabeça, o desgaste e a perda da forma dos dentes, entre outros sinais, podem indicar a presença do bruxismo. O paciente sozinho consegue identificar, percebendo facetas de desgaste nos dentes, que são facetas bem lisas, o dente apresenta uma região bem lisa, restaurações que ficam quebrando constantemente, os morrinhos do dente, que são as cúspides, podem estar invertidos. Então, para o paciente, essa é a parte mais fácil dele perceber. O profissional percebe com palpação dos músculos, alguns exames que a gente faz
fazem clinicamente com o paciente. Quando o assunto é bruxismo, a ideia que se tem é que ele só pode ocorrer durante o sono. Mas você já ouviu falar de bruxismo diurno? Normalmente, o diurno, o paciente só aperta, ele não range. Não é uma condição exclusiva, mas normalmente o paciente só aperta. Segundo a dentista, o bruxismo não tem cura, mas pode ser controlado. Há várias possibilidades de tratamento. Nós vamos tratar com fisioterapia, com dispositivos intrabucais, que são as populares plaquinhas. Às vezes tem que tomar medicação, tá? Tem que fazer atividade física regular para a gente poder fazer um controle de liberação de serotonina e ter um relaxamento geral. E às vezes tem que interagir com outros profissionais também, psicólogos, psiquiatras, fisioterapia, fonoaudiólogo. Bruno tinha muitas dores de cabeça e não desconfiava que tinha bruxismo. Mas há cerca de 4 anos, ele descobriu o mau hábito ao fazer um tratamento nos dentes. Mas após os cuidados necessários, os incômodos da doença praticamente desapareceram. Acabou as dores de cabeça no período da manhã, esporadicamente, muito raro acontece isso. E melhorou até durante o dia mesmo, para dirige com a plaquinha, atenção do trânsito. Acabou as dores de cabeça com isso. O paciente pode ficar totalmente assintomático durante muitos anos, desde que ele siga o plano de tratamento direitinho. Vai ser um pouco mais intenso enquanto estiver sob o cuidado do dentista, e depois a gente passa um programa para o paciente fazer em casa, para ele ter conforto, ele manter a saúde da boca e da musculatura dele. No próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral confirma a cassação de Cassinho Magnani e Fatinha Aguiar. Alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois é só correr para abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca, o novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o canal do povo. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta terça-feira, por 5-2, a cassação do prefeito de Nova Lima, Cassinho Magnani, do PR, e da vice Fatinha Aguiar, do Rede Sustentabilidade. A decisão é parte de uma ação em que Cassinho e Fatinha são acusados de abuso de poder político, econômico e compra de voto. Na ação, o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, do PT, é acusado de beneficiar a chapa encabeçada por Cassinho Magnani com a cessão e o uso de dezenas de terrenos públicos a particulares em 2012. Com a decisão, o ex-prefeito Carlinhos fica inelegível por 8 anos. Desde o primeiro momento desse processo, nós discordamos das suas raízes, né? Esse processo ele se origina de uma denúncia feita pelo adversário derrotado nas eleições, que faz a denúncia de abuso de poder econômico na cessão de lotes públicos a entidades diversas do nosso município. Essa é uma prática que já vinha fazendo
parte do dia a dia do governo, inclusive dos governos anteriores e do próprio governo do nosso adversário denunciante. E que foi acatada pelo nosso juiz de plantão, com um número que não era o real das sessões que haviam sido feitas efetivamente. Então a gente não pode concordar, porque o número de sessões que a gente fez no ano de 2012 eram perfeitamente razoáveis e não configuravam um poder econômico. E fomos julgados com base em um número absurdo, que não era real, que não era verdadeiro, e condenados em primeira instância, e daí em segunda, e agora acabando de ser condenados em terceiro, que implica também no afastamento do prefeito e da vice, e portanto, não podemos de forma alguma entender como as sessões que fizemos nesse ano de 2012, fizemos em anos anteriores até número maior de sessões de uso de áreas públicas, tenha configurado abuso de poder econômico. Portanto, só podemos entender como uma manobra dos nossos adversários para nos afastar da lide, da disputa política eleitoral, mas que, com certeza, não conseguirão nos afastar do dia a dia da política, do dia a dia da militância, do dia a dia da vida pública, que, com certeza, mesmo sem poder disputar eleições, mesmo sem poder disputar candidaturas, enfim, nós vamos continuar fazendo política, porque é um direito que todo cidadão, que todo ser humano tem, que toda pessoa tem, e eu não vou abrir mão desse direito de estar conversando com as pessoas, externando o nosso ponto de vista e externando também as construções que a gente fez para essa cidade, os projetos que a gente desenvolveu para essa cidade e as políticas que a gente entende que são necessárias e benéficas à população de Nova Lima. A inelegibilidade de Cassinho Manhani e Fatinha Guiar ainda não foi definida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, a nossa avaliação, para quem acompanha a política da nossa cidade, o dia a dia de nossa cidade, sabe da minha participação na política, eu sou servidora há 25 anos, né, e tenho firmemente trabalhado para que a gente tenha um governo sério, um governo correto, para trazer uma justiça efetiva. E em 2011 eu fui convidada para ser candidata, né, dentro do partido ao qual eu estava filiada, mas foi inviabilizada a candidatura como prefeita, por ser considerado pelo ex-prefeito, e ele, na verdade, ele queria que o candidato fosse o Cassinho, e ele apoiou a candidatura de Cassinho. Eu me tornei vice com o acordo de que nós poderíamos fazer um governo compartilhado, o que infelizmente não ocorreu, não houve um compartilhamento. Esse processo impactou diretamente durante todo esses últimos 3 anos e meio. Eu acredito que ontem o Tribunal Superior Eleitoral teve a definição da impugnação da chapa, né, considerando que a chapa teve favorecimento em relação aos votos, né? Mas eu me sinto, na verdade, injustiçada. Eu acredito que fui vítima desse processo, desse grande jogo político, né? A questão da inexigibilidade que foi colocada, me liberando, né, os ministros que ontem sinalizaram as suas posições, porque o processo não finalizou, mas aqueles ministros que manifestaram ontem a sua posição já sinalizaram que eu permaneço candidata, que eu permaneço com meus direitos políticos assegurados, porque eu não fiz nenhum ato ilícito, portanto, eu posso me candidatar, eu posso tomar posse, eu posso, na verdade, exercer o cargo. É importante sinalizar que nada deste processo, que ainda está em curso, em aspecto algum, ele interfere numa nova gestão, num novo mandato, né? Sendo eleita para 2017, todo mandato está livre de qualquer recurso em relação a esse processo. A gente dá continuidade, conseguiremos exercer o nosso mandato livre de qualquer questão desse processo, que esse processo se interrompe agora, acaba, ele se finaliza porque ele diz respeito a um mandato anterior. Assim que o resultado do julgamento for publicado, Vitor Penido e Luque, candidatos derrotados nas eleições de 2012, assumem a Prefeitura de Nova Lima até o dia 31 de dezembro deste ano. Já era esperado, porque esse processo é um processo que foi em cima de provas muito fortes, né? Há 4 anos atrás, ou melhor, há 3 anos e meio, isso e através da documentação, dos decretos, já se mostrava a forma que foi ganha essa última eleição, e não só a última, né? Até mesmo a penúltima também foi da mesma forma, utilizando uma máquina administrativa com doações de terrenos, com contratação de pessoal, uma série de falcatruas que aconteceram, não é isso? E a justiça demorou muito, porque a primeira instância já tinha praticamente cassado o prefeito na primeira, confirma a seriedade de um juiz, não é isso?
mostrou a sua transparência, a sua seriedade. Aí recorreram, o TRE também manteve essa decisão da primeira instância por 7-0, não é isso? E mais um recurso onde eles conseguiram uma liminar, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Só que essa liminar é lamentável que durou esse tempo todo, quase 3 anos para tomar a decisão, e o maior prejudicado disso, sem dúvida nenhuma, foi o município de Nova Lima, que está hoje na sua pior crise, não é isso? Com problemas em todos os setores, na educação, na saúde, na cultura, no esporte, na parte social, não é isso? Em todos os setores, Nova Lima está simplesmente precisando da palavra reconstrução, não é isso? E cabe a nós, então, eu, como uma das pessoas que tinha a obrigação de fazer, de tão logo seja publicado, eu assuma realmente e inicie esse trabalho. É claro que temos a eleição pela frente ainda, tem deixado claro em todas as reuniões que nós fizemos que esse é o último mandato, caso eu seja eleito, não é isso que eu vou disputar, não é isso? Então, essa minha posição é uma posição de eu entrar nesses 3 meses úteis que estão faltando para terminar o mandato, nesses 3 meses a gente conseguir colocar parte dessa confusão que foi aprontada nesses 12 anos em Nova Lima. O ex-prefeito Cassinho Magnani não quis falar sobre o julgamento. O Jornal Banqueta termina aqui. Você pode rever as matérias em nosso canal no YouTube e acompanhar as novidades da TV em nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.